Bom, então nós vamos apresentar aqui o primeiro palestrante, né? É o reverendo Emílio Garófalo Neto, ele que é nosso aqui de Brasília, pastoreando aqui em Brasília, na Igreja Presbiteriana Semear, e ele vai falar o seguinte tema: expondo a metanarrativa bíblica redentiva no contexto das hermenêuticas centradas no homem. Bom, eu vou falar um pouco aqui sobre as qualificações do reverendo Emílio. Ele possui graduação em Comunicação Social e Jornalismo pela Universidade de Brasília. Ele possui mestrado em Master of Divinity lá pelo Presbyterian Theological Seminary de Greenville, nos Estados Unidos. E também possui doutorado em Estudos Interculturais, lá também no Reformed Theological Seminary. Então ele tem também experiência na área de teologia, com ênfase em teologia prática. Ele atua principalmente nos temas de eternidade, adoração, idolatria, criação, homilética e culto. Bom, expondo a metanarrativa bíblica redentiva no contexto das hermenêuticas centradas no homem. Nos últimos 50 anos, após o Gerhard Voss, o Edmund Clowney, no campo da homilética, né, defenderem a teologia bíblica, esses homens que choram no deserto há décadas, eles contam com a participação de outros pregadores como Jay Carson, o Ferguson, John Piper, Tony Merida, que vai estar na Academia do Expositor com a gente, Jerry Bridges, Danny Aiken, Timothy Keller, que faleceu ultimamente. Esses últimos 50 anos, após o Gerhard Voss e o Clowney, nós temos aí uma galera muito boa resgatando para a pregação, para a homilética, uma hermenêutica histórico-redentora. Alguns pregaram por instinto, por infundir graça em suas mensagens, outros tiveram abordagens mais sistemáticas. Alguns eram advogados consistentes, outros sentiram o caminho a seguir de maneira mais hesitante, mas todos contribuíram para um movimento que agora ultrapassou quaisquer limites acadêmicos, limites denominacionais ou geracionais previstos. Então, desde então, a gente observa, segundo Scott Gibson e Matthew King, que esses movimentos homiléticos eles convergiram com as correntes nas disciplinas exegéticas e teológicas. De modo que é quase impensável que um novo comentário sobre qualquer parte das Escrituras falhe em contextualizar seu conteúdo dentro do fluxo redentor da história bíblica. Então agora nós temos muito material disponível e com certeza a história da redenção vai desafiar mensagens puramente moralistas que devem ser evitadas. Eu queria que vocês ficassem agora com o Emílio Garófalo com o tema expondo a metanarrativa bíblica redentiva nesse contexto de muitas hermenêuticas centradas no homem. Já, após a palestra, a gente volta para concluir. Nós queríamos dar as boas-vindas a todos aqueles que estão acompanhando a nossa 4ª Conferência Internacional de Exposição Bíblica. É um prazer enorme receber vocês aqui na nossa conferência. Nós tínhamos a ideia inicial de fazer na modalidade presencial, mas por questões pessoais a gente não conseguiu. Mas vamos dar prosseguimento no modo online, e hoje nós temos o prazer de receber aqui o reverendo Emílio Garófalo, e ele está também conosco na Academia do Expositor, já esteve conosco aqui numa abertura de uma pós-graduação em pregação expositiva. Eu queria dar as boas-vindas. Emílio, seja bem-vindo, muito obrigado pela tua presença, meu irmão. Olá, Michel, é um prazer estar aqui com você e com todos os nossos ouvintes que acompanham a nossa pregação, a nossa mensagem. É uma honra poder servi-los nesse evento e ajudar o trabalho que vocês vêm fazendo fielmente já há um bom tempo.
uma honra estar com tantos outros nomes importantes, vários que eu já conheço bem, outros que eu estou conhecendo agora, mas é sempre animador ver como o Senhor vem levantando pessoas aqui, acolá, de todo jeito, para crescermos juntos na pregação expositiva, na comunicação do verbo de Deus para o povo. Amém. É isso aí. A nossa quarta conferência, ela conta com a participação de alguns irmãos queridos aí, como o reverendo Ludgero Bonilha, tem sido um amigo generoso e pastoreou por 42 anos a primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte, né? E hoje está trabalhando mais num projeto de itinerância, vamos dizer, uma espécie de consultoria de pastores mais novos. Então, o Ludgero está em outra fase, né, do ministério. O reverendo Emílio Garófalo, que está aqui conosco hoje, Jonatas Bragato, o Thomas Neros, que é um dos representantes dos batistas reformados lá nos Estados Unidos, juntamente com Thomas Esco, eles trabalham com muito afinco esse resgate da reforma inglesa no meio batista, e o Dan Doriani, que é um presbiteriano, e escritor também de obras muito relevantes na área de aplicação do sermão, que é um tema muito... não existem tantas publicações assim na área de aplicação do sermão. E o Dan Doriani tem duas obras, tanto pela editora Cultura Cristã, Educação na Justiça e Verdade na Prática. Para quem já tem uma experiência com terminologias na área de pregação, vai entender, mas os títulos aparentemente não sugerem que essa questão do sermão, assim, tão nitidamente para quem não conhece, né, essas terminologias da exposição bíblica, mas estará conosco também. Bom, eu queria falar aqui brevemente da Academia do Expositor. Tanto a Exposição Bíblica quanto a Academia do Expositor são dois projetos totalmente voluntários, e irmãos em Cristo se compadecem desse projeto e vislumbram, claro, o reino de Deus, a obra do ministério de treinar outros pregadores, e estão somando conosco aí nesse projeto. Então temos aí o Russell Shedd, que deixou material gravado conosco, o Wendell Mark Johnson, o Gilton Moraes, Thomas Esco, o Daniel Charles Gomes, que é um amigo, um gentleman, né? Acho que é primo do Emílio, né, primo? É primo, sim, primo segundo grau. Então pronto. O Andrew Ballet, o Augustus Nicodemus, o Vadislau, o Emister Maia, o Randall Cook, o Paulo Correia, o Emílio, eu, Luciano, o Adrian Bausels, Ludgero, o Thomas Neros, o Matthew Crawford, o Michael Gorman, Diego Lopes, Itamir Neves e o Rachel York. Então, são irmãos que estão somando conosco nessa plataforma que tem uma destinação para missões. Então, toda a arrecadação é destinada para missões. Bom, Emílio Garófalo Neto, pastor da Igreja Presbiteriana Semear de Brasília. Ele não gosta muito de destacar essas coisas de títulos, mas é doutor, né, na área de pregação pelo qual o seminário dos Estados Unidos? O Reformed Theological Seminary. Isso. Na área de pregação, é casado e pai de uma filha, professor de diversas instituições e autor de vários livros, né? Então, Deus tem levantado o Emílio aí no Brasil e despertado interesse na leitura de muitos. Que Deus abençoe seu ministério, reverendo, sua família, e, enfim, Deus seja glorificado através de tudo isso. Amém. E eu queria deixar agora com o reverendo Emílio. Ele vai tratar de um tema expondo a metanarrativa bíblica redentiva no contexto das hermenêuticas centradas no homem. Eu peço licença e deixo o Emílio aí com a palestra.
Tá joia. Obrigado, Michel, pela apresentação. Só um pequeno detalhezinho, a minha formação no Reformed, ela é na área mais de missiologia e estudos interculturais. Não que seja o importante aqui, mas só para a bem da precisão. Mas vamos lá, vamos entrar no nosso assunto, né? O meu tema é expondo a metanarrativa bíblica redentiva em face às hermenêuticas antropocêntricas, ou aquelas voltadas para o homem. E às vezes as pessoas podem ler um título como esse e falar assim, uau, o que é isso? Do que está tratando esse negócio? Mas espero que vocês vejam que não se trata de algo complexo, e no sentido de algo esotérico, estranho, distante, mas na verdade é algo próximo a todos nós e que fará enorme diferença na vida do pregador se nós entendermos isso bem. Gostaria de, antes de entrar nisso, entretanto, fazer uma breve oração. Agradecemos, Senhor, pela longa tradição que temos de expositores, de gente que se debruçou sobre o assunto e que vem nos ensinando ao longo da história. Hoje, ao considerarmos esse tópico, pedimos que o Senhor direcione nossos corações e faça-nos submissos à tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. O Tim Keller, o falecido Tim Keller, é difícil, né? Triste falar assim, mas o falecido Tim Keller, num vídeo bastante famoso nas redes sociais, ele faz a seguinte pergunta: acerca de quem é a Bíblia? A Bíblia é acerca primariamente de mim mesmo? Ou é acerca de Cristo? E ela, claro, vai bater em quem eu sou a partir de quem Cristo é. Esse vídeo se tornou bem famoso, em que Keller rapidamente passa um pouco da história da salvação e vendo como Cristo está presente em toda a história da redenção. Mas a pergunta permanece e fica claro pela maneira que muitos pastores pregam que não é uma coisa muito resolvida na nossa mente. Como que a gente interpreta a Bíblia? Como que a gente prega a Bíblia? Como que a gente explica e aplica o texto sagrado? A Bíblia é uma história, é um livro com uma história, um enredo e uma trama? Ou ela é uma coletânea de histórias mais ou menos atreladas entre si, em que às vezes faz sentido, mas que a gente pode, no final das contas, tratar como se fosse um monte de histórias separadas e tirando lições de cada uma delas? A Bíblia é uma grande história? Ou a Bíblia é uma coleção, é quase que uma colchinha de retalhos de histórias que trazem suas visões, suas ideias e suas pequenas lições? Essa questão é central, queridos. Essa questão interpretativa ou hermenêutica vai influenciar tremendamente a maneira que nós pregamos. Claro, a nossa homilética vai passar por isso. Como que você deve olhar para o texto bíblico? Com uma porção aleatória que você pegou para ler de Ezequiel, ou um salmo solto, ou uma história do livro dos reis? É como uma história acerca dos homens que estão ali, uma questão antropocêntrica? Onde eu, como leitor, ou eu, como pregador, vou buscar um sentido a partir daquela história individualizada, quem sabe algumas lições de moral, quem sabe alguns bons ou maus exemplos? Ou nós podemos encontrar algo mais profundo, uma leitura que mostre tudo isso à luz do cristocentrismo, em que cada pequena história é amarrada numa grande história, da qual o pregador deriva o seu sentido e a direção para pregar. Esse é o nosso tema de hoje, é pensarmos sobre qual é a grande história da Bíblia, se é que há alguma, investigar como isso se dá, se a própria Bíblia ensina a gente a lê-la dessa forma, e vamos pensar em alguns exemplos homiléticos também ao final sobre que diferença faz se você está pregando de uma maneira centrada em Cristo ou centrada no homem. Tá bom? Então esse é o nosso plano para os próximos minutos. E eu quero chamá-los, primeiramente, a considerar que uma interpretação cristocêntrica ou redentiva, ela é exigida da própria Escritura. O nosso desafio é que nós aprendamos a ver que a Bíblia tem uma metanarrativa. E essa palavra talvez seja novidade para vários de vocês que estão acompanhando. Mas ela não é nada feio nem difícil de entender. O nome pode ser assustador para muitos, mas a ideia, no final das contas, é algo bem simples. É que tem uma história por detrás da história. Metas, esse prefixo significa além ou por detrás. Então, há uma narrativa por detrás das narrativas. Há um entendimento de que uma forma de interpretar a Bíblia, vendo-a como parte de uma única grande história, uma que tem um fio condutor que vai lá do Gênesis, desde o jardim, e que vai amarrando tudo isso na descida da Nova Jerusalém, que vem dos céus para reiniciar todas as coisas. Ou estamos falando de movimentos separados da parte de Deus. Creio, é claro, que temos uma teologia, temos um fio condutor que pega tudo e que amarra tudo. Às vezes essas amarrações não são tão óbvias,
Às vezes essas conexões não são tão simples de fazer, reconhecemos isso. Mas ainda assim temos de ver que a Bíblia parece nos apontar nessa direção. Vale notar, claro, que nem todos leem assim. Eu acho que é importante a gente ter essa honestidade de reconhecer que vários, e não estou falando apenas de liberais, outros que não aceitam a inspiração das Escrituras, mas há crentes conservadores que não veem a Escritura de forma unificada. Alguns, por causa de uma hermenêutica que lida com as partes da Escritura de forma não conectada ou menos conectada, ou, talvez mais sério, há muitos que professam uma hermenêutica cristocêntrica, professam um único caminho de salvação, do Gênesis ao Apocalipse, mas que, na prática, não sabem fazer essas conexões. E acabam, no final das contas, tratando as histórias independentes de forma bastante solta. E, por vezes, entenda, eu não estou nem falando do Antigo Testamento, mas é assustador ver, às vezes, como até pregadores trazendo próprias histórias dos evangelhos, as ensinam de uma maneira que são exemplaristas e focadas no homem e não no próprio Senhor. Entenda, eu não estou nem falando de pregar sobre o Êxodo, ou pregar sobre o rei Davi, ou as histórias dos juízes sem referência a Cristo. Eu falo de uma leitura antropocêntrica feita nas próprias passagens que são explicitamente sobre Jesus. Sim, é possível pregar as histórias de Jesus e não exaltar o nome de Cristo. Deixa eu dar um exemplo para vocês, em termos de introdução, para vocês verem o que eu estou querendo dizer. Vou ler aqui a partir de Marcos, capítulo 2, uma história que é bastante famosa, bem conhecida, e mostrar como as pessoas às vezes a confundem. É a história da cura de um paralítico de Cafarnaum. Estou lendo aqui da Nova Almeida Atualizada. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus lhes anunciava a palavra. Eu não vou ler a todos os versículos, mas você se lembra da história. Trazem um paralítico carregado por 4 homens e não era possível se aproximar de Jesus. Então, o que eles fazem? Lembra da história? Eles abrem o telhado, eles baixam o leito do homem até Jesus. O texto segue, verso 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. E alguns escribas estavam sentados e pensavam nos seus corações: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E aí segue todo um embate em que Jesus pergunta o que é mais fácil, perdoar pecados ou dizer para carregar o leito. Eu creio que você se lembra da história. Agora, vamos entender por que Marcos nos contou isso. O início do Evangelho de Marcos nos diz que esse é o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele começa dizendo isso: eu vou mostrar para vocês o Filho de Deus. E então ele começa a elencar uma história atrás da outra, no capítulo 1, mostrando que esse tal desse Jesus não é um homem comum. Ele é batizado no rio, ele começa o seu ministério, ele chama algumas pessoas, e então o texto vai nos mostrando que ele é capaz de fazer umas coisas bem especiais. Ele cura, por exemplo, um endemoniado em Cafarnaum, e o pessoal fica impressionado com aquilo que ele faz. Ele cura a sogra de Pedro, ele faz várias outras curas, ele começa a pregar. No final do capítulo 1, ele faz uma cura impressionante, ele cura um leproso, que depois acaba desobedecendo. Mas perceba, expulsar demônios, curar enfermos e pregar é algo que nós já tínhamos visto antes na história da revelação. É algo que já tinha acontecido, esse tipo de poder por parte do Senhor para profetas e outros que haviam feito milagres também. Então, para quem está lendo o livro de Marcos, talvez você fique na dúvida: quem é esse homem? Será que ele é mais um curandeiro da parte de Deus? Será que ele é um profeta? Quem é ele? E aí o capítulo 2 muda o volume disso tudo. Trazem um homem paralítico para Jesus. Tudo indica que o que vai acontecer? Jesus vai curá-lo de novo. Essa é a expectativa que um leitor que não conhece a história teria. Lá vem mais uma cura maravilhosa. Só que aí Marcos subverte a nossa expectativa quando Jesus diz o seguinte: estão perdoados os seus pecados. Talvez a gente tenha perdido a estranheza do que acontece, afinal de contas a gente conhece bem essa história. Mas o leitor que nunca tomou conhecimento da história deveria falar isso. Falar, o quê? Perdoar pecados? Que inclusive é o choque que os escribas sentem. Como assim? O que esse cara acha que está fazendo? Ele está achando que é Deus agora? Isso é blasfêmia? Só Deus pode perdoar pecados. Então perceba o que Marcos está fazendo com o leitor.
E, obviamente, o pregador, ao pregar essa passagem, deveria seguir a mesma pista. Ele está elevando o tom, ele está aumentando o volume. Ele está dizendo, vocês estavam achando que estávamos falando apenas de um homem capaz de curar? Vocês estão achando que estamos falando de um mero homem? Esse cara, esse Jesus, ele advoga para si mesmo a autoridade para perdoar pecados. E se isso não é verdade, se ele não pode fazer essas coisas, os escribas estão certos. Isso é blasfêmia. Porém, se ele pode mesmo fazer isso, meus amigos, nós estamos falando de alguém que é mais do que um homem. Então, veja, Marcos colocou agora a divindade de Cristo de uma forma mais explícita. E à medida que o texto vai avançando, ele vai trazendo mais e mais pistas acerca da divindade de Cristo, como a capacidade de parar a tempestade, etc., etc., culminando na confissão de Pedro, alguns capítulos mais para frente, que diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, entenda, esse milagre maravilhoso, ele é acerca da identidade de Jesus, ele é acerca de nós vermos que Jesus é muito mais do que um operador de milagres. Ele é o Filho de Deus e ele pode perdoar pecados. Agora, você já ouviu isso? Quantos e quantos pastores vão pregar essa história e essa história se torna acerca do quê? Acerca dos 4 amigos que quebraram as barreiras, que se esforçaram para levar o paralítico diante de Jesus. Perdem completamente o foco de que é uma história acerca de Cristo e sua divindade. Você pode fazer, claro, uma breve menção, que legal, esses amigos estão dispostos aí a se esforçar para levar alguém diante de Jesus, poderemos fazer o mesmo. Sim, uma breve menção, mas não é sobre isso o texto. Então perceba que nós conseguimos, para nossa tristeza, pegar passagens que são explicitamente acerca da divindade, da obra, da pessoa de Jesus Cristo, e fazer uma hermenêutica antropocêntrica. Uma hermenêutica que olha o homem e nós, em vez de olhar para Cristo e a nós a partir disso. Se as pessoas conseguem errar isso até nos evangelhos, que diremos em outras passagens? Que diremos nas histórias do Antigo Testamento? Então veja, a Bíblia pode ser lida de uma maneira que retire Cristo da história, uma maneira errada. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Nessa próxima sessão, eu quero ver com vocês diversas situações nas Escrituras em que fica óbvio que a maneira correta de nós enxergarmos o Antigo Testamento e a Escritura como um todo é amarrando nessa grande história do nosso Senhor. Será que a própria Bíblia nos ensina que ela deve ser lida assim? Eu creio que sim. E mais, creio que não vê-la assim é falhar em interpretá-la e, por consequência, falhar em pregá-la corretamente. Uma das situações é Lucas 24, de 25 a 27. Começa um pouquinho antes, mas vou focar no 25 a 27. É aquela situação famosa da estrada para Emaús. Isso acontece depois da ressurreição. O Senhor Jesus voltou dos mortos. Ele não está mais entre os mortos, ele está entre os que vivem. E ele se encontra com alguns discípulos que estão indo para uma cidade chamada Emaús, próxima ali de Jerusalém, e começa a ter uma conversa muito interessante com eles. Por que vocês estão tristes? O que aconteceu? E eles ficam meio chocados assim, como assim? Você não está sabendo do que aconteceu? Você não soube? E tudo mais. E Jesus, me conte, o que aconteceu? Eu imagino uma cena interessantíssima. E Jesus começa a falar com ele algumas coisas, no verso 25. Então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Ou seja, Jesus fala, vocês estão tristes porque vocês não entenderam o que os profetas disseram. Se vocês tivessem lido os profetas corretamente, vocês não estariam do jeito que vocês estão. Vocês saberiam que era importante que o Cristo padecesse, o Messias padecesse e entrasse na sua glória. Vocês só estão tristes porque vocês não entenderam a Bíblia. Então entenda, Jesus está dizendo que entender os profetas corretamente é entender que eles falavam dele. E aí olha o que Jesus faz, verso 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ou seja, Jesus deu a aula que todos nós no mundo gostaríamos de ter assistido, né? Lucas não registrou a aula, só disse que ela aconteceu. Jesus pegando a partir de Moisés, ou seja, a partir do Pentateuco, correndo por todos os profetas e mostrando para eles, gente, olha aqui, ó, é acerca do Messias. E aí o pessoal depois fala, nos ardia o coração quando ele falava e tudo mais. Mas perceba, se nós formos levar a sério o que o próprio Jesus nos diz sobre Moisés e os profetas, nós temos que entender que a nossa hermenêutica, a nossa interpretação tem que ser voltada para ele.
que ler Moisés e os profetas sem ver Cristo é ser nécio e tardo de coração. Que a forma sábia, bela e bíblica de entender Moisés e os profetas é entendendo que é acerca dele. O próprio Jesus Cristo fez isso com o texto do Antigo Testamento. E quantas vezes no seu ministério ele não fala algo como isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por meio do profeta? Temos vários exemplos disso. E nem sempre é algo óbvio, às vezes é algo óbvio, mas nem sempre. Por exemplo, o sonho da escada de Jacó, lembra quando Jacó está fugindo do seu irmão, indo para uma terra distante, que ele dorme, ele tem um sonho em que ele vê uma escada e os anjos de Deus subindo e descendo sobre ela, uma escada que vem do céu para a terra. Se você lê apenas isso não é tão óbvio. Mas depois você vê no Novo Testamento, no Evangelho de João, o próprio Jesus explicando que o que Jacó viu foi ele, que ele é a escada que vem do céu para a terra, os anjos subindo e descendo, ele explica isso numa conversa muito interessante. Ou seja, o Jesus está dizendo para a gente que devemos aprender a olhar até onde não é óbvio e procurar por ele lá. Aliás, é isso que o evangelista Mateus faz no seu evangelho, não faz? Quando nós pegamos o Evangelho de Mateus, faça esse exercício depois, e veja, só no começo, nos primeiros capítulos, quantas citações do Antigo Testamento estão incluídas ali no Evangelho. O apóstolo Paulo faz o mesmo, o autor aos Hebreus faz o mesmo. O Novo Testamento inteirinho é recheado de citações do Antigo. Por quê? Porque o Novo Testamento está mostrando para a gente a maneira correta de ler o Antigo. E a maneira correta de ler o Antigo é vendo a obra de Cristo ali o tempo todo. É uma hermenêutica cristocêntrica. Mateus nos ensina. Você não vai entender o Antigo Testamento direito se você não se voltar para Cristo. Mais um exemplo. Paulo, em 1 aos Coríntios 15, preguei essa passagem outro dia aqui na igreja. No capítulo 15, ele faz a maravilhosa discussão dele sobre a ressurreição, a doutrina da ressurreição, a historicidade da ressurreição. E ele começa lembrando os coríntios o seguinte, verso 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo insiste com os coríntios que o que ele vai ensinar para eles não é nada novo. E não é nada que ele, Paulo, inventou. Pelo contrário. É algo que estava na Bíblia o tempo todo. E claro, ao falar dessas escrituras, Paulo está se referindo ao Antigo Testamento. Os coríntios não tinham todo o Novo Testamento. Talvez eles tivessem um pedaço disso ou daquilo, a própria carta de Paulo, mas eles não tinham o Novo como nós temos. E Paulo fala para eles, eu vou ensinar para vocês acerca da ressurreição. Eu vou corrigi-los acerca da ressurreição. Mas tudo que eu vou fazer é trazer aquilo que já está ensinado pelas Escrituras, que Cristo iria morrer pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que ele seria sepultado e ressuscitaria ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Ou seja, na cabeça do apóstolo Paulo, se você ler as Escrituras, você vai aprender que um dia o Messias viria para morrer e ressuscitar. Está lá nas Escrituras. E essa é a maneira correta de lê-las. Claro, obviamente, à luz da revelação do Novo Testamento, que o próprio Paulo está trazendo nessa carta, nós temos muito mais informação, nós temos muito mais luz sobre essas coisas todas. Mas já estava lá. É a forma de olhar. O apóstolo Paulo, por exemplo, na sua prática missionária, podemos ler em Atos 17, versos 1 a 3, quando ele chega numa cidade chamada Tessalônica, o que acontece? Vou ler para vocês. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, segundo o seu costume, ou seja, era algo que Paulo fazia frequentemente por onde andava no mundo antigo, Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrasou com eles acerca das Escrituras do Antigo Testamento, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Ou seja, o que Paulo fazia nas suas viagens missionárias, quando ele chegava numa cidade como Tessalônica, que tinha uma colônia judaica, que tinha uma sinagoga, o que ele fazia? Ele ia para lá, ele aparecia na reunião da sinagoga dos judeus nos sábados, ele pegava o Antigo Testamento e ele gastava tempo expondo e demonstrando que Jesus é o Messias,
porque, como diz o Antigo Testamento, ele precisava padecer e ressurgir entre os mortos. Olha que legal, Paulo ensina os judeus que o jeito certo de lerem as escrituras deles é cristocentricamente. Que quando um judeu lê as suas escrituras e não vê Jesus, ele está lendo errado. Ele está entendendo errado. Por mais que ele consiga tirar dali ensinamentos morais, por mais que ele consiga ver algumas coisas corretas e verdadeiras, ele não está lendo como devia. Quando um judeu lê o Antigo Testamento sem ver Cristo, ele está lendo errado. E era isso que Paulo queria ensiná-los. Mais um exemplo. Quando Paulo escreve para Timóteo sobre 2 Timóteo 3, 4 a 16, quando ele fala sobre toda a Escritura ser inspirada e útil, o que ele fala? Ele fala, você conhece as Sagradas Letras. Deixa eu ler para vocês aqui. Olha que interessante. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e creste, sabendo de que você aprendeu. E que desde a infância você conhece as Sagradas Letras, está falando do Antigo Testamento, que podem torná-lo sábio para a salvação em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Belíssima passagem, em que, além de, claro, ensinar a doutrina da inspiração da Escritura, Paulo fala algo para Timóteo que é revolucionário para a gente. Você tem a Escritura, Timóteo. Você já tinha. E ela é suficiente para te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo é, se você tem o Velho Testamento, ele é o suficiente para que você creia que Cristo é o Messias. Obviamente, somos gratos a Deus por existir o Novo Testamento e ter a segunda carta de Paulo a Timóteo. Mas Paulo está mostrando que ele já tinha. E que ler o Antigo Testamento, ler as Sagradas Letras de forma correta, é lê-las percebendo que elas apontam para a fé em Cristo Jesus. Poderíamos pensar em outras histórias. Pense em Lucas 16, a famosa história do rico e Lázaro. Lembra dessa situação inusitada que Jesus conta? Jesus conta sobre 2 homens que morrem, Lázaro vai estar com Abraão, um homem rico vai para o inferno, e claro, é uma história ilustrativa de um princípio muito importante que eu vou trazer para vocês. Lá do inferno, o rico olha para Lázaro e pede para que Abraão mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha trazer aqui para um alíviozinho na minha língua, está terrível a situação. Abraão fala, não tem jeito, não tem como cruzar daí para lá, não tem um grande abismo entre nós. O homem vê que não tem esperança, esse homem rico, então ele faz um segundo pedido. Ele pede, manda por favor que Lázaro volte dos mortos e vá anunciar a minha família para que eles saibam que esse negócio de céu e inferno é verdade, para que eles não entrem na mesma que eu. E a resposta que Abraão dá para esse homem é impressionante. Ele fala, eles têm Moisés e os profetas. Eles têm o que é suficiente para crerem corretamente em Cristo para a salvação. E o homem ainda insiste, não, se um homem voltar dos mortos, eles vão crer. Se acontecer um milagre, uma manifestação maravilhosa de poder, aí eles vão crer. E o que é dito de novo? Não vão. Eles têm as Escrituras, isso basta. Isso basta. Juntando tudo isso, o que a gente está vendo nessas diversas situações? Que a própria Bíblia coloca sobre nós a expectativa de que o jeito certo de vê-la como um todo é entendendo que ela aponta para a obra do Messias, que haveria de morrer e ressuscitar. Às vezes isso é explícito, por exemplo, uma profecia messiânica de Isaías, um salmo messiânico de Davi, às vezes é bem explícito e é citado no Novo Testamento. Às vezes não é tão explícito, mas você precisa entender que todas essas pequenas histórias do livro de Juízes, de Ruth, de Esther, 1 e 2 Samuel, do próprio livro de Números, do Êxodo, que todas elas são pequenas histórias na grande história que Deus está contando. E a grande história que Deus está contando é: o Senhor vai salvar o seu povo por meio do seu Messias Jesus Cristo. E as histórias diversas apontam para isso. Uma abordagem cristocêntrica vai sempre nos levar a ver isso. Uma abordagem antropocêntrica vai desviar o foco hermenêutico e vai, no máximo, levar a uma moralização do texto, ou uma espiritualização em outro sentido, em outras situações. E vai acabar banalizando o texto bíblico. Você começa a tratar a Bíblia não como uma grande história,
mas como uma caixinha de promessa em que você saca um texto bíblico e talvez ele diga alguma coisa para você de forma solta. Ou como histórias que são totalmente desconexas. Infelizmente, muitas vezes é assim que nós ensinamos as nossas crianças. Nós ensinamos sobre a história de Daniel, de Davi, de Esther, de Ruth, de Sansão, seja de quem for, de uma maneira meramente exemplarista, ou antropocêntrica, ou moralista, que basicamente diz, olha só, não vai fazer essa mesma bobagem, hein? Ou então vai dizer, olha só, que coisa legal que Daniel fez, faça o mesmo você também. Então, uma interpretação histórico-redentiva ou cristocêntrica, ela parece ser aquela que combina mais com que a própria Escritura lida com os textos antigos. O Novo Testamento olha para o Antigo Testamento de forma histórico-redentiva, e não de uma forma meramente exemplarista. Então, no entendimento é assim. E, obviamente, na explicação e aplicação isso vai ter resultados. E vamos falar um pouco sobre isso agora. Que a nossa aplicação também deve ser cristocêntrico-redentiva. A pergunta é, poxa vida, Emílio, mas se eu vou aplicar a palavra de Deus, ainda que eu entenda que ela é cristocêntrica, mas se eu vou aplicá-la aos meus ouvintes, como não ser antropocêntrico? Eu tenho que falar dos dilemas dos meus ouvintes, eu tenho que levar ao coração dos meus ouvintes, eu tenho que trazer para a realidade, para o contexto de realidade dos meus ouvintes. Eu não estou aplicando para os contemporâneos do tempo da Revelação. Eu não estou pregando na Inglaterra dos puritanos, ou na Alemanha da Reforma, ou no norte da África no quarto século. Eu estou pregando aqui, no Brasil, do século XXI, com toda a sua mistura de secularismo e essa confusão que nós vivemos. E eu quero te chamar a entender o seguinte. Não é apenas a Bíblia que tem uma metanarrativa, uma história que passa por detrás de tudo. O mundo tem uma narrativa. Nós, hoje, estamos numa fase específica da história do mundo, que é que o Evangelho está sendo levado para as nações. O Evangelho está sendo pregado, espalhado entre todas as tribos, línguas e nações, conforme o plano de redenção. E nós temos que entender que as pessoas, das mais diferentes formas culturais que nós as encontramos no Brasil, na África, na Ásia, onde for, elas são parte de um grande plano de Deus. E essa história está se aplicando e sendo trazida aos nossos corações aqui. Então, sim, nós pregamos num contexto específico, mas nós temos que ter o cristocentrismo em mente para que as pessoas hoje no Brasil entendam como que o texto antigo se conecta à vida delas hoje, apontando-as e assemelhando-as a Jesus Cristo. Porque, veja, a Bíblia nos ensina que a única maneira de pessoas serem transformadas, santificadas, edificadas, em união a Cristo. Que trazer mensagens bíblicas e esperar das pessoas que elas mudem em sua crença e sua prática, sem o poder e a obra de Jesus, é tolice. E coloca um peso horrível sobre as pessoas. Deixa eu pensar com vocês, olhando duas cartas do apóstolo Paulo. Por favor, pense comigo em Efésios. Se você tiver com a Bíblia aí, abra na carta aos Efésios. É bem interessante como algumas das cartas de Paulo são bem misturadas em termos de exposição e aplicação, mas outras são bem divididinhas. Efésios, por exemplo, ela tem 6 capítulos, e eles são, de certa forma, bem divididos. Os capítulos 1, 2 e 3 são capítulos em que o apóstolo Paulo faz as suas saudações e depois começa a explicar o que Cristo fez. Ele fala sobre a predestinação, ele fala sobre a redenção, ele fala sobre como a salvação foi pela graça, mediante a fé. Ele nega as obras, ele explica a questão dos gentios e judeus e sua união agora num só corpo místico. Ele vai explicando tudo isso até o final do capítulo 3. E aí ele começa o capítulo 4 com portanto, ou por isso, eu, prisioneiro no Senhor, peço, vivam de maneira digna da vocação que foram chamados. A partir do capítulo 4, por assim dizer, se a gente quisesse usar essa terminologia homilética, Paulo começaria a aplicação em si. Paulo começaria a aplicar e trazer diversas consequências para as nossas vidas. E aí, se você pegar do 4 em diante, você vai ver, ele nos chama a humildade, a mansidão, ele nos chama a unidade da fé, sendo um só corpo. Ele começa, então, a falar sobre os dons e o seu uso, um uso que visa a edificação mútua. Ele fala depois sobre a santidade, que se opõe à dissolução. Ele nos exorta à santidade, ele nos chama a não sermos irados.
ou nos irarmos de uma maneira não pecaminosa. Ele traz diversas aplicações aqui no capítulo 4. Aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe. Aquele que mentia, não minta mais. Não saia da sua boca palavra torpe. Depois entra pelo capítulo 5, ele fala sobre questões de imoralidade sexual. Ele fala sobre o lar cristão, aplicações para esposas, aplicações para os maridos, aplicações para os filhos e para os pais, aplicações ligadas a servos e senhores. Ele fala sobre a armadura de Deus. Ele traz esse monte de aplicações. Mas entenda que essas exigências do apóstolo Paulo acerca de uma vida que condiz com a verdade, elas só fazem sentido à luz do que Cristo fez. Essas aplicações, se trazidas sem a obra de Cristo, elas são só moralismo. Maridos, amem suas esposas sejam submissas, larguem moralidade, sejam unidos. Dizer essas coisas sem enraizar ou amarrar isso no que Cristo fez, como o próprio Paulo está dizendo para ser, não leva a real mudança, não leva a real entendimento. Mas na prática, nós ensinamos tantas e tantas vezes sobre a unidade da igreja, sobre o lar cristão, sobre a batalha espiritual, e tantas outras questões práticas que tem em Efésios 4, 5 e 6, a parte da obra de Cristo. Sendo que Paulo só entra nessas questões depois que ele explica. Porque entenda que santificação nada mais é do que nós, usando os próprios termos do apóstolo, nós nos despirmos do velho homem, nós nos revestirmos de Cristo. É por causa dos capítulos 1 a 3 e a obra completa de Cristo em nosso favor que nós podemos exigir dos nossos ouvintes que eles se tornem cristãos mais unidos, que eles sirvam com seus dons e talentos para edificação mútua, que eles sejam melhores maridos, que elas sejam melhores esposas, que sejam melhores filhos, melhores pais, que sejamos todas essas coisas que Efésios nos chama a ser. Então perceba que as aplicações nas mais diversas áreas que Paulo faz em Efésios, elas só fazem sentido ao remeterem a Cristo e sua obra completa. Senão são tentativas de santificação pelas obras, em vez de tentativas de santificação pela fé no que Jesus fez. É porque Jesus já fez a nossa salvação. É porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. É por isso que eu tenho o combustível, o poder, o ânimo e a motivação para me tornar um melhor marido, para me tornar mais unido com pessoas na igreja, para me tornar um melhor pai, para me tornar uma pessoa que serve a minha comunidade local, para combater as ciladas da batalha espiritual. Mas se nós fizermos essa aplicação de uma forma meramente antropocêntrica, meramente chamando a atenção das pessoas e falando, sejam melhores, nós não temos o poder que de fato transforma. Romanos tem a mesma situação. Romanos, a divisão se dá em outro ponto. Sabe onde é? Abre comigo em Romanos 11. Mas é a mesma ideia. Paulo passa os primeiros capítulos 1 a 11 explicando a ira de Deus sobre o homem, o justo juízo de Deus sobre os que têm lei, sobre os que não têm lei, a incapacidade humana de se justificar a si mesmo. Ele dá o exemplo histórico de como Abraão foi justificado pela fé, ele fala da nossa justificação pela fé, ele fala sobre a nossa união com Cristo em termos de um segundo Adão, ele responde algumas objeções de alguns que confundiriam isso, ele fala sobre a lei e o pecado, ele fala sobre a necessidade do Espírito, ele fala sobre o que nos aguarda, ele lida com questões sobre a soberania de Deus, questões ligadas a Israel e tudo que vem com isso. Ele termina a sessão, versos 33 a 36, com aquela lindíssima doxologia, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, com inexplicáveis seus juízos, aquele texto que vocês conhecem. Termina com um baita de um amém. 11 capítulos explicando o que Jesus fez, lidando com objeções, trazendo algumas consequências teológicas. Começa o 12 como? Rogo-vos, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o seu corpo como vossos corpos, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É a mesma virada de Efésios 4. À luz de tudo que Jesus fez, eis o que eu espero que vocês façam. Eis como vocês vão viver. E aí Paulo começa a falar sobre os dons espirituais, ele fala sobre como que a gente lida com os que nos perseguem,
ele fala sobre obediência às autoridades, ele fala sobre o cumprimento da lei, ele traz sobre como lidar com o irmão mais fraco, liberdade e amor. Ele traz inúmeras aplicações que, mais uma vez, só fazem sentido à luz do que veio antes. Você falar sobre essas coisas, todas essas aplicações de Romanos 12 em diante, sem enraizá-las na obra de Cristo, sem que isso sejam aplicações do que Jesus fez por nós, é uma abordagem de aplicação antropocêntrica, em que você, no final das contas, está só trazendo do seu púlpito algumas lições de moral, de sejam melhores, não sejam chatinhos, sejam amáveis, tratem bem as pessoas, que é algo que toda e qualquer religião é capaz de fazer. O que nós temos é diferente. Nós temos a capacidade de chamar as pessoas a uma vida diferente por causa do que Jesus fez por nós, com o poder do Espírito dele habitando em nós, apontando com a esperança de que ele faz novas todas as coisas. E assim vamos. O Tim Keller, esse exemplo aqui é dele, ele, no seu livro de pregação, ele tem um exemplo bem bacana sobre como a gente quer, por exemplo, pregar um texto acerca de mentira ou de honestidade. E o Keller, ele argumenta o seguinte, que geralmente o pregador, ele vai por um desses caminhos. Ou vai na linha de Deus não aprova a mentira, pare de mentir, e Deus vai ficar feliz com você. Que é um caminho meramente moralista. Um outro caminho é Deus não gosta de mentira e Jesus nunca mentiu. Não minta também. É um outro moralismo que tem Jesus como exemplo. Um outro caminho é a vida é difícil, eu sei, a gente acaba mentindo para se livrar de alguns problemas, mas Jesus perdoa mentirosos. Jesus entra na história aí, mas é apenas como um perdão, só no perdão, e é verdade, mas é mais do que isso. Elas podem ter um pouco de evangelho, mas elas não são tudo. E Keller sugere que uma análise mais centrada nos evangelhos iria nos levar a investigar as razões pelas quais mentimos. Que uma mentira é apenas uma ponta de um iceberg. Nós mentimos porque nós queremos proteger nossa reputação, nós mentimos porque nós queremos melhorar nossa imagem, nós mentimos porque queremos conseguir algo, nós mentimos pois nós adoramos a ídolos diversos e não percebemos que Cristo é o mais importante em nossas vidas. E entendendo que em Cristo eu sou liberto de tentar agradar a homens, mentir acerca de quem eu sou e conseguir coisas que eu não tenho, porque Cristo é minha identidade, porque Cristo é quem me supre, porque Cristo é quem cuida de mim, isso me livra das razões pelas quais eu minto. Então isso me ajuda a de fato ter uma transformação de coração. Esse afeto a Cristo e no poder da sua obra vão me ajudar a abandonar esse caminho que eu tenho usado, o da mentira. Porque as razões pelas quais eu minto perdem a razão de ser na obra de Jesus Cristo. Keller tem outros exemplos no seu livro sobre pregação, sugiro que você pegue lá depois. Mas quando nós, na aplicação, focamos na história da redenção, nós tiramos o foco da nossa performance. Nós apontamos para Cristo como autor e consumador da nossa salvação e percebemos que a Bíblia tem uma única grande metanarrativa que se estende pela história do mundo e engloba todos nós. Eu estou na história bíblica. Meu nome não está lá, mas eu estou nessa fase final das nações sendo alcançadas. Eu sou um desses discípulos de todas as nações que está sendo ensinado a guardar todas as coisas que Cristo ensinou. Eu estou lá. E essas nações vão sendo chamadas. Um dia seremos todos recolhidos na cidade celestial. Esse tipo de coisa é o que me dá força para viver orientado pelo Evangelho, entendendo o meu papel nessa história como um todo. Eu fui alcançado por essa graça, por essa notícia do Evangelho. Eu tenho alguns poucos anos de vida na Terra. Nesses poucos anos de vida na Terra, cabe a mim o quê? Crescer à semelhança de Cristo e ajudar a torná-lo conhecido, até que o Senhor me chame, seja com que idade for. Então eu tenho parte nessa história. Eu tenho parte nessa missão, nessa grande metanarrativa. E isso me dá um foco diferente para viver uma vida orientada pelo Evangelho, orientada uma vida cristocêntrica. Esteja eu lutando contra uma enfermidade, esteja eu passando por um problema social, de convulsão social na onde eu moro, seja qualquer coisa que vier, a gente pode enfrentar com entendimento do Evangelho. Deixa eu mostrar alguns outros exemplos práticos de como isso muda tudo. Imagina que você está na sua igreja pregando alguns salmos, e você vai pregar o Salmo 15. Abra na sua Bíblia
comigo. Salmo número 15, Salmo de Davi. Davi faz a seguinte pergunta: Senhor, estou lendo mais uma vez da Nova Almeida atualizada. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? E aí ele traz a resposta. A pergunta é pesada. Quem que pode entrar na habitação eterna? Quem que pode entrar no santo monte do Senhor? Aquele que vive com integridade, que pratica justiça, que de coração fala a verdade. Aquele que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que a seus olhos tem por desprezível o que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim jamais será abalado. Veja, uma abordagem errada, que desconsidera como que isso se amarra na história da redenção, iria ler isso e dizer simplesmente: você quer ir para o céu? Você quer ser amado por Deus? Você quer ser protegido? Siga todas essas regras e vai ser assim com você. E ponto. E você passaria o sermão batendo nos seus ouvintes sobre não vivermos com integridade, não falarmos de coração a verdade, não fazermos mal ao próximo, não difamarmos com a nossa língua e tudo mais. E sim, em termos de lei, funciona. Mas quem escreveu esse salmo? Foi o próprio Davi, não foi? E Davi poderia dizer essas coisas acerca de si mesmo? Sabemos bem que não. Sabemos que Davi mentiu, que Davi fez isso, que Davi fez várias coisas erradas. Ou seja, o próprio escritor do Salmo não passa no seu critério. O que a gente faz com isso também? A gente olha para uma abordagem correta, que diria o seguinte: o homem que escreveu esse Salmo reconhecia que ele não era capaz de vencê-lo, como ele diz em outros textos. O homem que escreveu esse Salmo reconhecia que ele precisava de sacrifícios de sangue em seu favor por causa do seu pecado. Salmo 51, em outras passagens, ele indica isso. Entretanto, há um homem que é conhecido como filho de Davi, que foi o único em toda a história humana que de fato conseguiu cumprir esses requisitos da lei, não somente a lei do Salmo 15, mas as exigências de toda a Escritura. Percebe? Você aponta para Cristo e você vê como a história de Davi nos lembra de que os maiores entre nós, como o grande rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, que mesmo os maiores dentre nós pecam e falham e não cumprem a lei. E ao mesmo tempo, quando nós olhamos as exigências da lei, nós olhamos alguém que cumpriu. Então você pode olhar para as exigências da lei como um espelho que mostra a sua feiura e sua incapacidade. E que ao mesmo tempo te carrega para os braços de Jesus Cristo. Porque ele cumpriu a lei em seu favor, em meu favor. Então, isso não é fugir do Salmo em seus termos. O Salmo está trazendo uma mensagem pesada de que Deus espera perfeição e santidade para entrar na sua santa habitação. Mas falhar em ler esse Salmo no contexto da Escritura como um todo vai trazer somente desesperança, tentativas frustradas de autojustificação e, possivelmente, um abandono de qualquer esperança. Mas um Salmo que mostra: infelizmente não conseguimos, mas felizmente Jesus conseguiu e fez por nós. E agora, revestidos de Cristo, todos nós podemos crescer em direção a sermos gente de integridade, que pratica a justiça, que fala de coração a verdade, que não pratica a maldade. É o que a gente chama de santificação. Mais um exemplo para a gente indo já para o nosso final. Tem uma situação muito famosa na história do rei Salomão, da 1 Reis, capítulo 3, em que ele está fazendo um sacrifício e Deus aparece para ele, e Deus faz algumas promessas, e Deus fala para ele pedir o que ele quiser. E você talvez se lembre que Salomão responde dizendo, reconhecendo algumas coisas, reconhecendo primeiramente que se não fosse Deus intervindo, ele não teria se tornado rei. É um reconhecimento humilde de que o reinado parecia estar indo para seu irmão, mas Deus interviu e mudou tudo. Ele reconhece também que ele não passa de um menino, ele não é literalmente uma criança, mas em termos da grandeza do trabalho, ele se vê como um incapaz. Ele sabe que o povo de Deus é muito grande, numeroso e difícil de lidar. E o que ele pede para Deus? Sabedoria para fazer o bem. Sabedoria para discernir entre o bem e o mal. Deus se agrada daquele pedido, Deus concede sabedoria para Salomão. E Deus fala: e porque você não me pediste essas coisas, eu vou te dar
eu vou te dar riqueza, eu vou fazer seu nome grande. Deus resolve dar várias outras benesses para Salomão. Olharmos isso de uma maneira meramente antropocêntrica vai nos dar um insight interessante na vida de Salomão, poderíamos fazer várias considerações sobre ele. Poderíamos falar, olha só que legal, esse cara escolheu bem, boa decisão. Mas ele também errou depois, né? E a gente poderia ficar meio solto quanto a isso. E agora, e a gente? Deus nunca apareceu em sonho para mim, me perguntando o que eu quero, então, assim, a não ser que isso aconteça na próxima semana, no próximo ano, meio que não diz muito para a gente, no máximo dizendo assim, vejam só, queridos, sabedoria é uma coisa boa, queiram vocês também para a vida de vocês. Nos resumimos a uma interpretação e uma aplicação antropocêntrica. Busquem a sabedoria, que nem Salomão fez. Como que uma abordagem cristocêntrica, entretanto, poderia tratar de uma forma muito mais rica desse mesmo texto? De algumas maneiras. Para começar, vendo que Deus prometeu para Davi que o seu filho reinaria. Ao mesmo tempo, nós sabemos, por outras passagens do Antigo Testamento e do Novo, que Salomão não foi o rei perfeito, que houve um cumprimento de profecia ali, sim, mas que, além disso, o filho perfeito de Davi, que reina no trono com sabedoria e glória, não é Salomão, é Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo diz, eis aqui alguém maior do que Salomão. Então, sempre que nós olhamos para a vida de Salomão, nos seus acertos e na sua glória, nós devemos lembrar, por melhor que ele seja, ele é só uma prévia daquele que viria depois. Sempre que Salomão se sai bem, a gente se lembra daquele que é maior do que ele. E, ao mesmo tempo, nós devemos nos lembrar de que, mesmo Salomão se saindo muito bem em muitos momentos, no final das contas, essa sabedoria que ele recebeu de Deus não serviu para livrá-lo do mal. Pelo contrário, seu coração se apaixonou por falsos deuses e ele deixou o caminho do Senhor, com todo o sofrimento que isso trouxe para ele e para a nação. Então, também é um bom lembrete de que mesmo os melhores dentre nós, com os nossos melhores esforços, mesmo os mais sábios, poderosos, ricos e grandiosos dentre nós, têm corações caídos. E talvez o seu ouvinte ache que o que falta para ele na vida é, se ele tivesse oportunidade de ter riquezas, poder ou conhecimento, ele seria um homem perfeito, um belo homem. E Salomão nos lembra muito bem que você pode ter todas as condições humanas e ainda assim falhar miseravelmente. E nisso tudo a gente traz o ouvinte na amarração da própria aplicação, quer dizendo algo assim. Talvez você que está aqui hoje, você perceba que você precisa ter mais sabedoria na sua vida. Ok, peça a Deus que dá livremente, como diz Tiago. Mas entenda que a grande sabedoria que Deus dá, a grande sabedoria que se revela dos céus, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, como Paulo fala. E que buscar a verdadeira sabedoria sem buscar Jesus é um caminho ruim, é um caminho infrutífero. Unido a Cristo, você tem acesso a alguém maior do que Salomão. Você tem acesso à sua sabedoria, à sua glória, ao seu poder e ao seu amor por você. E você pode evitar, sim, o caminho de idolatria de Salomão. Não porque você é bom que nem ele, mas porque você pode se unir pela fé a alguém superior a Salomão. E você vai mostrar para a pessoa que sim, Deus não apareceu para nós em um sonho, nos fazendo ofertas maravilhosas de sabedoria ou do que a gente quisesse pedir. Mas Deus nos oferece hoje Jesus Cristo, que é a própria sabedoria encarnada de Deus, em quem nós teremos na próxima vida todos os tesouros desse mundo, pois herdaremos a terra. Melhor do que ter vida longa é ter vida eterna. Enfim, você pode pegar essa velha história e mostrar como ela aponta de diversas formas para algo ainda superior que teríamos em Cristo, gerando no seu ouvinte a empolgação de que ele pode ter algo ainda superior do que esse rei distante tinha. Algumas maneiras de você pensar sobre isso. Mas concluindo, qual que é o nosso chamado? Nosso chamado é contar histórias soltas e tentar trazer algumas aplicações aqui e acolá? Creio que, como Paulo, nós devemos ver que o nosso chamado é receber aquilo que entregar aquilo que recebemos. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou, segundo as Escrituras. Na pregação nós fazemos isso. Nós apontamos para Ele.
Ele é quem tem poder de nos transformar. Nós aplicamos a mensagem assim, trazendo o poder de Cristo e sua obra para a transformação das nossas vidas e a similaridade com Ele. Quando nós não fazemos isso, nós estamos tendo um olhar pequeno, míope, e que acaba direcionando mal as pessoas, em vez de empolgando-as com a verdade libertadora de que Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, e nele temos todas as coisas. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos porque em Cristo temos tudo isso e podemos nos agarrar a essa verdade. Ajuda-nos, Senhor, a amarmos, procurar nosso Senhor na história da redenção e a nos empolgarmos com o que Ele fez. Em nome de Cristo. Amém. Grato pela atenção, que o Senhor os abençoe. Bom, muito bom ouvir você, Emílio, aqui. Fui muito edificado. Um prazer. Fui muito edificado aqui, e creio que todos os que nos ouviram também foram bastante edificados. A gente queria agradecer imensamente, novamente, a sua participação, a sua didática, clareza, uma clareza invejável. Oh, meu irmão. Como é importante, né, trazer esses temas que nós, às vezes, temos que ler tanto sobre isso para ter uma compreensão, e numa palestra o nosso público vai ter oportunidade de aprender assim, com tanta clareza aquilo que deveriam aprender com mais tempo, né? Uhum. Isso é um princípio de sabedoria, né? Tentar buscar a clareza naquilo que estava tão obscuro, né? Então, muito obrigado, Emílio, por isso tudo. Um prazer. Eu reforço que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, a sua jornada como escritor. Eu acredito que as demandas são muitas, né? Eu tenho visto a quantidade de publicações que as editoras têm feito com as suas obras, e eu fico muito contente com tudo isso. E fico mais contente de você estar aqui no Distrito Federal, na nossa terra. Nossa terrinha, né? É gostoso morar por aqui. É bom partilhar contigo do ministério na cidade, Michel. Uma honra. Tem quantos anos você está aqui, Emílio? Já tem uns 10 anos? Então, eu vim para Brasília com 2 anos de idade, né? Então eu cresci, essa é a minha cidade. Tá. Mas aí eu só passei alguns anos fora no seminário. Uhum. Entre 2004 e 2011 eu passei fora, mas desde 11 eu estou de volta. Tá. Eu pensei que você fosse de São Paulo. Nasci lá, mas vim para cá criancinha, nem lembro de morar lá. Foi criado em Brasília, tá certo. Acho que nós temos um amigo em comum, que é o Johnny. Sim. O Johnny, ele fala que, acho que cresceu contigo, né, na igreja presbiteriana, quando eles eram jovens, né? Alguma coisa nesse sentido aí. Um século atrás, mais ou menos. Literalmente no século passado. Maravilha. Emílio, e tem algum lançamento de alguma obra sua? Tá fresquinha aí para você? Cara, sim, 2 livros que saíram recentemente, poucos meses atrás. Um deles é o meu livro sobre sanção, que saiu pela editora Fiel, que é também uma tentativa de fazer uma leitura cristocêntrica daqueles capítulos do livro de Juízes que lidam com a história de Sansão. E saiu pela editora Monergismo, um livro introdutório à teologia de missões. Também tentando observar em Antigo e Novo Testamento sempre essa obra cristocêntrica. Então são os últimos lançamentos aí. Maravilha, vamos divulgar. E é isso aí. Para todos que estão nos ouvindo, continue na nossa conferência. A próxima palestra é com Dan Doriani, e ele vai continuar a destacar o fator cristocêntrico na pregação, em face às inúmeras hermenêuticas que vão trabalhando de modo que as narrativas dos
dos ouvintes fluam mais, né, apareçam mais do que o próprio Cristo. É isso aí. Emílio, muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe, querido. Uma honra estar com vocês. Ansioso por ouvir os outros palestrantes também. Grande abraço, meu amigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Vocês acabaram de assistir a palestra do Emílio, que foi realmente uma palestra muito boa e nos faz pensar o quanto nós precisamos abandonar essas hermenêuticas centradas no homem, porque essas hermenêuticas centradas no homem têm afastado a redenção que tem no texto bíblico. Você tem visto muito em muitas igrejas, talvez na sua igreja você tem visto muito pregações moralistas, onde a justiça de Cristo não é falada, onde a fé não é falada, a fé que justifica, a fé que salva. E quando nós não falamos da justiça de Cristo, nós temos apenas textos, pregações moralistas que não acrescentam o que Deus quer acrescentar, a esperança, a salvação, a redenção que há em Cristo Jesus. Então, temos um grande desafio, né, de lutar contra essas hermenêuticas centradas no homem para voltar à metanarrativa bíblica que fala da história da redenção. Muito bem. Então, nós vamos partir para o segundo preletor e, com certeza, vai ser o Thomas Neros, que vai falar sobre expondo a sã doutrina redentiva no cenário de múltiplas hermenêuticas. Aguardamos vocês na próxima palestra. Tchau, tchau.